queridos, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Bom, hoje vamos falar sobre um tema que eu gosto muito de observar e de falar também, que é sobre ser espiritualizado significa ser bonzinho? Quantas vezes a gente faz uma ideia de uma pessoa espiritualizada como se fosse um santo lá nos céus, né? Com uma auréolazinha, umas asinhas, né? Ou então um yoguin extremamente concentrado e, né, perfeito, sempre meditando. Quando a gente fala de espiritualidade, muitas pessoas acreditam que deve ser um caminho de perfeição, um caminho de total iluminação. E muitos também acreditam que ser espiritualizado, na verdade, é uma necessidade de sermos bons com tudo e com todos, extremamente compreensivos e bonzinhos, né, de uma forma geral. Ai, fulano tem que ser bonzinho sempre, porque senão não é espiritualizado. E o que eu gostaria de passar para vocês é que, na verdade, ser espiritualizado não significa ser bonzinho. O que é ser bonzinho? Na verdade, ser bonzinho é ser um bobinho. A gente tem que ter muito equilíbrio na vida, como eu sempre falo aqui, para tudo. O caminho do meio é sempre o ideal, essa tentativa de estar nesse equilíbrio. O equilíbrio não vai ser perfeito, gente, na nossa vida. Nós não somos capazes de atingir a perfeição nesse momento, nesse nível evolutivo que nós estamos. Mas nós podemos tentar manter esse equilíbrio o máximo possível. Então, existem situações e situações na vida. Eu gosto muito de frisar isso, porque existem situações que requerem uma firmeza da sua pessoa. Existem outras situações que requerem flexibilidade, existem outras que sim requerem o seu entendimento, a sua compreensão, a sua paciência. Existem outros que você sim vai ser bondoso porque você quer contribuir, você quer dar o seu melhor. E existem outros que você precisa ter mais firmeza, mais rigidez. Então, cada momento da nossa vida requer uma espécie de comportamento. E a melhor forma de fazer isso é ter uma visão lúcida, um olhar lúcido sobre o que está acontecendo. Por quê? Existem situações extremas que nós precisamos tomar atitudes rápidas. Existem situações de calmaria, né, de bonança, de paz. Existem situações de estresse. Então, gente, isso não é ser maldoso. Eu não sou espiritualizado se eu estiver fazendo isso. Não, por quê? Como eu falei, existem inúmeras situações na vida e a gente não pode agir de uma forma só, linear, em tudo que se apresenta, em tudo que nos chega. Então, vamos dar um exemplo. Quem tem filhos adolescentes aí, levanta a mão. Aqui em casa temos um adolescente, meu filho de 15 anos, e sim, é uma fase conturbada, é uma fase complicada, porque os hormônios, o desenvolvimento corporal, emocional, espiritual, então é uma fase mesmo de ajustamento. E aqui em casa, muitas vezes, eu tenho que ser mais ríspida com meu filho, eu não posso simplesmente, tá bom, filho, então vamos fazer isso, aquilo, outro. Não, tudo bem, assim tá ótimo. Filho, olha, eu acho que você não deveria ter feito aquilo. Não, tem momentos mesmo que eu preciso ter uma atitude mais densa com ele, para que eu consiga chegar no ponto em que ele me entenda, em que ele sinta o limite, né? Ele não pode, ele tem que entender que ele é um jovem de 15 anos e que ele não pode fazer tudo o que ele quer. Ele não pode voltar 1h da manhã para casa, ele não pode ir para todos os lugares que ele pensa que ele pode, né? Então tem vários limites que a criança ou adolescente precisam para terem uma vida equilibrada, para terem uma vida saudável. É até uma forma de fazer com que eles se sintam seguros. Todas as crianças e adolescentes precisam desse limite, né? Então, para você conseguir mostrar esse limite, você precisa ser rígido muitas vezes. Não adianta ser bonzinho, você tem que mostrar que daquele ponto ali não pode passar, né? A criança, o adolescente precisa sentir isso. Então, até eu muitas vezes fico em conflito. Será que eu fui ríspida demais? Será que eu poderia ter sido mais compreensiva? Mas o que me vem assim muito forte é que existem N situações e de acordo com cada uma eu tenho que agir de uma forma diferente, né? E muitas vezes a minha rispidez teve um efeito positivo na vida do meu filho. Ele sim conseguiu entender que daquele ponto ali ele não poderia passar. Então ele aprendeu,
ele se ajustou, né? Ele fez o que tinha que ser feito. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que vão existir muitas situações. Situações, por exemplo, de posicionamento no trabalho, que é essa coisa do limite, né? Que a pessoa tem que entender que você tem um certo limite, então daquilo você não pode passar. Agora, nisso está inserida a questão da lucidez e do equilíbrio. Então você não vai ser mal educado com a pessoa, você não vai xingar, você não vai ofender. Você vai ser justo de acordo com a situação. Então você vai mostrar o seu limite, você vai mostrar o que você quer mostrar, se fazer compreender de uma forma firme, né? Transmitindo o recado que você quer transmitir e sem ser mal educado. Então esse é, na verdade, a forma correta da gente mostrar os limites e da gente agir em situações que requerem maior autoridade. Então essa é a forma correta de agir. É sempre utilizando a lucidez, é sempre pensando, né, naquilo que pode ser feito de uma forma equilibrada. Então, sim, existem essas situações, né, as mais calmas aqui, as mais tensas, as nível hard, né, e aí vai indo. Então, de acordo com cada uma, você tem que se portar de uma forma diferente, você tem que estar de acordo com aquela vibração, com aquela situação, certo? E para você não sair desse equilíbrio, o que você precisa fazer? Usar do discernimento, né? De acordo com cada situação, você vai agir de uma forma e sendo sempre respeitoso para com o outro, nunca passando dos limites do respeito. Então você se faz entender, você mostra a sua ideia, você mostra o seu limite de uma forma mais posicionada, que você precisa impostar um pouco mais o seu tom de voz, precisa se impor, mas sem ferir o respeito do outro, sem ultrapassar esse limite do respeito, né? Então, acho que essa é a forma mais justa de você agir de acordo com as situações e deixar aquele jargão do espiritualizado ser sempre bonzinho. Porque sendo bonzinho, o que vai acontecer? O tempo todo, sem mostrar os seus limites, sem dizer não, sem, né, ter esse equilíbrio, até onde você pode ir, até o outro pode vir, o que vai acontecer? As pessoas vão abusar da sua bondade, vão abusar da sua boa intenção, vão abusar da sua vontade de ajudar. E aí você acaba se estressando, você acaba se extenuando, né, se sacrificando demais a favor das situações e das pessoas. E isso não é bom, não vai trazer equilíbrio para a sua vida. Então, eu enxergo muito dessa forma, né? Um posicionamento para cada situação e dentro da situação ter essa noção de respeito e de equilíbrio para com o outro. Então é isso, meus queridos, era essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído com vocês mais uma vez. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e namastê!